Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E hoje, olha o tema: Coronavírus, orientações psicológicas 3, inteligência emocional. Novamente, é um programa de orientação pública e de utilidade pública, porque agora nós precisamos dar as orientações psicológicas, né? Quer dizer, as pessoas estão diante de uma situação que precisa de muita orientação psicológica para superar esse momento muito difícil que estamos passando, que o planeta está passando. E, para você que não me conhece, eu sou o Dr. André Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC. E hoje quero trabalhar com você, quero refletir junto com você, quero conversar com você para que a gente encontre as melhores formas de lidar psicologicamente com esse momento, com inteligência emocional. Algumas pessoas até me perguntaram: ô André, mas esse negócio de inteligência emocional não é um modismo que veio? Não é. Foi uma descoberta do Daniel Goleman, nos Estados Unidos, em Nova York. E, a partir dessa descoberta, ele diz que nós precisamos, com inteligência, lidarmos com as nossas emoções. E, justamente, a proposta hoje é que a gente trabalhe com as nossas emoções de uma maneira muito inteligente. Porque quais são as emoções problemáticas nesse momento? Primeiro, pânico, né? O que é pânico? É um medo exagerado e inespecífico. É o medo de ter medo, é o medo de alguma coisa ruim que vai acontecer, a gente não sabe o que é. Então, o pânico, ele é essa situação, que pode acontecer em episódios são ocasiões específicas, ou na repetição dos episódios você tem o transtorno de pânico ou a síndrome do pânico. Então precisamos lidar com o pânico que está acontecendo na atualidade, né? Então, nessa época atual, até um certo ponto, é até normal eu ter algum medo, né? Então eu preciso ter algum medo e, por isso, me proteger das várias situações. Mas o que eu diria é que no exagero, aí a pessoa entra em pânico, e o pânico, por sua vez, produz sintomas físicos. Quais? Taquicardia, respiração ofegante, sudorese. Então provoca alguns sintomas físicos, mal-estar digestivo, vertigem e outros problemas. E aí a pessoa começa a se apavorar mais ainda. Será que eu estou doente? Então é muito importante trabalhar com pânico. Mas de que forma? Uma forma muito interessante é o que nós chamamos de diálogo interior. Dialoga, vamos usar termos muito simples, né? Dialoga da sua razão, né, com a sua emoção e vai acalmando essa emoção de pânico. Então não há motivo para tanto, nós vamos passar essa fase, tudo vai se resolver da melhor forma possível, dentro do possível. Então é muito importante que a gente estabeleça um diálogo interior que acalme esse pânico. Senão a pessoa fica num estado contínuo de pânico e não sabe o que fazer. Eu vou conversar aqui, vamos ver se eu consigo disponibilizar também via YouTube uma meditação muito interessante que se chama Visualização Criativa para a Saúde. Aí eu disponibilizo. Isso também pode ser uma outra ferramenta que pode lhe ajudar. Eu vou verificar as possibilidades. Então, inteligência emocional para que serve? Para lidar com essas emoções em desequilíbrio. Então, nós precisamos dialogar com essa parte emocional. Porque, segundo o autor Daniel Goleman, acontecem alarmes neurais anacrônicos. O que é isso? De repente você fica apavorado e não sabe por quê.
vem do nada. E você precisa lidar com isso, acalmar essa sensação de pânico para que você consiga lidar adequadamente com as situações na sua vida. Porque numa época como essa, né, da pandemia, é muito comum a pessoa de repente entrar em estado de pânico sem saber por quê. Não, eu estou me sentindo mal, nem sei por quê. Estou com medo, não sei do quê. Isso é o pânico. E há necessidade de um diálogo interior para conversar consigo mesmo para se equilibrar. Então precisamos muito do equilíbrio e nos elevar, né, de emoções muito pesadas que nos deixam num estado muito ruim, emocional, para emoções de equilíbrio, né, para sentimentos, né, já que a emoção ela se processa no sistema límbico, o sentimento é aqui córtex pré-frontal. Então o sentimento é que vai dar o equilíbrio. Quais sentimentos? O amor, a paz, a harmonia. Então esses sentimentos vão equilibrar a nossa parte emocional. Então precisamos de muita inteligência emocional no momento. Eu vou dar algumas dicas para você e na sequência nós voltamos ao nosso tema. Então você que nesse momento precisa de um acompanhamento psicológico, precisa trabalhar com uma série de questões, né? Você pode entrar em contato comigo no 99684-2357. 99684-2357, tá bom? E aí nós podemos marcar, né, algumas sessões à distância e fazer alguns atendimentos. E você vai ter bastante tempo de leitura, provavelmente. Tem um livro europeu, que é o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste. Foi minha tese de doutorado na USP. É de uma editora alemã, com filiais em Lisboa, Portugal e Nova York. Das novas edições acadêmicas, você vai conseguir pela Amazon.com. É um livro europeu. Agora, uma novidade sobre o livro A Origem da Terra, que também é uma leitura interessante. Algumas livrarias, não vou fazer propaganda de nenhuma livraria, mas algumas livrarias estão vendendo os livros e estão entregando com descontos muito bons. Então dá uma olhadinha, porque você pode conseguir o meu livro por um desconto muito bom. O livro é A Origem da Terra, a história que nunca foi contada. É uma pesquisa transdisciplinar que envolve geologia, história e biologia. Então vale a pena conferir. Vamos voltar para o nosso tema. Estamos falando hoje de coronavírus, orientações psicológicas 3. Precisamos manter o nosso equilíbrio nesse momento. E isso é que é inteligência emocional. Não é o modismo, é uma das descobertas mais importantes da psicologia dos últimos anos, feita por Daniel Goleman, um autor norte-americano. E, a partir da inteligência emocional, nós precisamos equilibrar as nossas emoções. Então eu falei do pânico, que é o medo inespecífico, é aquela sensação de medo, você não sabe do quê. E uma situação como essa é muito propícia, porque você não sabe o que está acontecendo, não tem todas as informações e ninguém tem. Ô André, mas tem gente que fala com certeza muitas coisas. Não, ainda não temos todas as informações. Então é uma época que mesmo que algumas pessoas te digam com certeza isso, mas aquilo, respeita as várias teorias. Mas daqui a pouco é que nós vamos saber com mais propriedade tudo o que aconteceu. Então o que eu diria para você é o seguinte: estamos num momento em que temos medo de uma coisa que não sabemos muito bem o que é. Sabemos que é um vírus. A genômica já está verificando detalhes desses vírus, né? No Brasil especificamente, o comportamento desses vírus no Brasil, muitos cientistas já estão acompanhando pela genômica, então tudo isso é muito importante. A fobia o que é?
É um medo específico. Então, diferente do pânico, que é um medo não sei do quê, a fobia é um medo específico. É um medo, por exemplo, bacterofobia. Então, a pessoa tem medo de bactérias, micro-organismos, etc. Olha, se a pessoa tiver uma bacterofobia e jogar tudo no aspecto preventivo, então, se prevenir de uma série de coisas, isso está ótimo. O problema é o pavor. Então, se essa pessoa entrar no estado de pavor, então aí, em vez de se prevenir adequadamente, essa pessoa fica com medo exagerado. E esse medo exagerado pode produzir sintomas. Hipocondria é a mesma coisa. Hipocondria é quando a pessoa cria a mania que tem uma doença. E é claro que vai surgir hipocondria com relação ao coronavírus. Tem pessoas que vão dizer, não, eu tenho, eu sei que eu tenho, etc. Isso vai surgir. Mas é bom canalizar toda a hipocondria para a prevenção e não para o pavor. Tá bom, então vou me prevenir, vou ficar em quarentena, vou fazer todos os procedimentos conforme recomendados pelos profissionais de saúde. Eles são os especialistas, né? Os imunologistas, infectologistas e tudo mais. Fobia social. O que é fobia social? É aquela fobia de ficar perto de pessoas. E agora, quem tem fobia social está tranquilo, porque vai ficar em casa, vai ficar longe das pessoas. Agora, também jogar toda a fobia social para o aspecto preventivo. Tá, estou ficando em casa, na minha quarentena, no meu trabalho, home office ou outro, também sem pavor, né? Sem pavor das pessoas. Agorafobia é outro tipo de fobia, é fobia de lugares, né? Agora, em grego, né? Significa praça, local aberto, etc. Mas agorafobia, então, medo de lugares. Então, essa pessoa vai se recolher, vai ficar no seu quarto, vai ficar na sua casa, e ficando na sua casa, essa pessoa ela vai ter o seguinte, ela pode jogar também para o aspecto preventivo, que eu estou falando bastante. Ou seja, vamos jogar todos os nossos medos no aspecto preventivo. Tá bom, o que eu posso fazer? Lavar bem as mãos, lavar bem essa parte também. Muitas pessoas acham que mãos é suficiente. Não, mas é essa parte que vai contaminar. Então, a parte do nariz, da boca, toda essa parte que vai se contagiar, que pode se contagiar. Não que vai se contagiar, mas que pode se contagiar. Então, lavar bem as mãos. Depois, colocar uma máscara, né? Eu estava comentando aqui, né? Que olha a criatividade do nosso povo brasileiro, né? Então, enquanto tem povos, né, aflitos porque não tem máscara, aqui a gente está fazendo vários tipos de máscaras. Claro que não são máscaras para profissionais de saúde, mas para nós da população nos defendermos. Tá ótimo. Então, tem gente fazendo com fralda, tem gente fazendo com retalho. Ótimo, né? Apenas coloque um pano duplo, né? E um pano que não seja tão furadinho, né? Tão, com interstícios muito grandes, né? Então, um pano duplo qualquer é uma máscara, né? Então, vamos usar todos os nossos medos para prevenção. Então, vou usar máscara, vou lavar as mãos sempre, vou lavar essa parte do rosto e vou lidar com as situações. Ô André, mas e as pessoas que estão com medo da situação econômica que vão entrar? E esse é um medo muito justificável. De novo, faz um planejamento, busque as saídas, busque as alternativas, porque se você não buscar qual é a alternativa, qual é a saída, realmente você vai entrar em desespero. Então é a hora de nós brasileiros usarmos muito a nossa criatividade, né? E a partir dessa criatividade,
nós conseguirmos encontrar as melhores saídas. Então, por exemplo, aprende a negociar as várias situações com a empresa, com o empregado. É hora da gente conversar, é hora de dialogar e encontrar alternativas para esse período em que nós vamos ficar mais recolhidos. Então, tudo isso é muito importante nesse momento para que a gente encontre este equilíbrio, né? E o que eu diria para você é o seguinte: eu vou dar algumas dicas para você e, na sequência, a gente continua com o nosso tema. Eu estou falando hoje, né, coronavírus, orientações psicológicas 3, inteligência emocional. Então, precisamos usar a inteligência emocional também com as fobias, acalmar os medos específicos, entender que tudo vai passar. Tem gente falando de fim do mundo, provavelmente não é o fim do mundo, é uma situação que vai passar e que as pessoas que passarem por ela provavelmente vão sair dessa situação muito mais fortes, muito mais fortalecidas, né? Então, deixa eu só comentar sobre 2 livros, né? Um livro é o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, é um livro europeu, que você consegue pela Amazon.com. E o outro livro é A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. É uma pesquisa transdisciplinar, geologia, história, biologia, e algumas livrarias estão fazendo descontos muito especiais. Eu não vou fazer uma propaganda dessas livrarias, mas dá uma procurada na internet, você vai encontrar descontos especiais, inclusive levando os livros na sua casa. Então, tudo isso é muito interessante no momento. E você que quer fazer algumas consultas, algumas sessões, seja por pânico, seja por medos, seja por outros fatores, né, nesse momento, entre em contato comigo no 99-6842-357. 99-6842-357. E aí você pode fazer algumas sessões e trabalhar com as questões que estão surgindo nesse momento. Meu nome é Dr. André Kepp e eu posso trabalhar com essas questões de uma forma interessante nesse momento e uma forma que pode lhe trazer mais inteligência emocional, mais recursos para reverter todo esse mal-estar que muitas pessoas estão vivendo nesse momento. Então, eu falei de pânico, falei de fobia. Deixa eu falar de uma outra questão, depressão. Como é que você vai ter inteligência emocional com a depressão? Então é o seguinte, depressão é uma tristeza exagerada, uma tristeza patológica. E aí nós precisamos dar algumas orientações de inteligência emocional no seguinte sentido: isso vai passar, você pode superar sim, mensagens de esperança, tudo isso é muito importante nesse momento para lidar com a depressão. Porque algumas pessoas têm até a ideia de suicídio. Não vejo saída, é melhor me suicidar. Tem isso surgido, eu estou acompanhando, e é aí que nós precisamos lidar com essa pessoa, no sentido dela encontrar saídas, ela precisa ver uma luz no final do túnel, e tem. Mesmo que às vezes você está no túnel, você ainda não vê a luz, mas tem sim. Mais para frente vai surgir uma luz. Então, e pessoas com ideias catastróficas, né? O mundo vai acabar. Não há evidência nenhuma que o mundo vai acabar. Nós vamos passar por essa pandemia, como já passamos há 100 anos atrás, né? Há 102 anos atrás, com a gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma pandemia internacional. E até uma curiosidade, né? Ela tem um nome de espanhola porque a Espanha falava, os outros países não comentavam. Então por isso que ficou com o nome de espanhola, mas foi uma pandemia mundial, não foi só na Espanha, né? E passamos por essa pandemia.
Então, existem até estudos de 100 em 100 anos, a humanidade passa por algumas pandemias e sempre sobreviveu. Mas sempre surgiram aquelas pessoas que disseram, bom, agora o mundo acaba. Sempre surgiram, né, em cada época. Mas vamos superar, né? Então, sair do negativismo, sair do desespero e buscar esperança, ter fé, que é um período que vai passar. E isso está comprovado, né? Toda pandemia acontece por um período e depois passa. Então, muitas pessoas se preparando para o final do mundo, que acham que vai acontecer. E isso realmente é uma precipitação, é um desespero que algumas pessoas entram e não há nenhum indício que o mundo vai acabar agora. E muitos entram também no desânimo. O que é desânimo? Falta de ânimo. Ânimo vem de alma. Então a pessoa não tem mais ânimo para nada na vida, né? Fica lá prostrada na cama, não quer nem levantar. Então isso precisa ser trabalhado para que a pessoa reaja e não entre numa depressão profunda. Então o que eu diria para você é o seguinte: inteligência emocional é muito importante para que a gente consiga superar esse momento. Eu vou até conversar aqui com o pessoal, né, para verificar se a gente pode disponibilizar pelo YouTube, né, a visualização criativa para a saúde. A gente vai conversar aqui e vai verificar. E outra estratégia muito importante é a estratégia do diálogo interior. Então, converse com as suas emoções, acalme as suas emoções. O fator mais importante para o nosso sistema imune, como eu falei, na semana passada, inclusive, é a questão do estresse. Você precisa administrar seu estresse. E o fator principal de estresse são as emoções descontroladas. Muito medo, muita raiva, muito pânico, muita fobia, muita depressão. Tudo isso de forma descontrolada, o que vai acontecer? Vai fazer com que você não consiga lidar muito bem com as suas emoções e comece a ter sintomas. E sua defesa imune não funciona tão bem. Então, o que eu diria para você é o seguinte: com inteligência emocional, lidando com essas emoções, você consegue superar tudo isso. E aí você consegue, na verdade, lidar com as situações de uma maneira melhor. E com isso você consegue superar este momento. Então, nós precisamos ter muita fé, nós precisamos ter muita esperança e, principalmente, o sentimento, né, de amor, de paz, de harmonia, para termos muito equilíbrio nesse momento e superarmos um momento difícil, mas que vai passar. Tudo isso vai passar. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.